Vamos lá, uma questão da Universidade Estadual de Londrina, Paraná. Um trem de 200 metros de comprimento, com velocidade escalar constante de 60 km por hora, ele gasta 36 segundos para atravessar completamente uma ponte. A extensão da ponte em metros é de quanto? Uma questão também tradicional. Vamos chamar a atenção para isso aqui. Ó. Vou colocar um splash aqui nessa informação. O examinador fala, deixa claro que a velocidade escalar do trem permanece constante. Isso tem nome na física, né? Sempre que a velocidade escalar permanece constante, a gente fala que é movimento do tipo uniforme. E uma das grandes características do movimento uniforme é que a velocidade que o corpo tem a cada instante, a sua chamada velocidade escalar, ela coincide com a sua velocidade média. Lógico, né? Como a velocidade escalar é constante, então imagina, a velocidade do corpo é o tempo inteiro 60 km por hora. E continua, 60 km por hora, 60 km por hora, 60 km por hora o tempo todo. Então, em média, a velocidade daquele corpo continua sendo também 60 km por hora. Então, apenas no movimento uniforme é possível afirmar isso. A velocidade do corpo a cada instante coincide com a sua velocidade média. O que eu quero dizer com isso? Em questões de movimento uniforme, se você se sentir mais à vontade, é perfeitamente possível resolver utilizando a velocidade média. O que eu vou fazer nessa questão, inclusive. Então, vou fazer um desenho. Ele falou o seguinte, tem aqui uma ponte. Ó. Olha lá. E aí eu tenho um trem que vai atravessar essa ponte. Né? Em questões de um corpo atravessando uma ponte, um corpo ultrapassando outro, é sempre interessante que você desenhe dois momentos. O momento em que a ultrapassagem começa e o momento em que a ultrapassagem termina. Ali. Então esse é o trem. Quando ele começou a entrar na ponte, esse é o momento que o trem saiu completamente da ponte. Bom, quais são as dimensões envolvidas na questão? Eu não sei qual é o tamanho da ponte. Então, isso aqui, ó, vale x. É justamente o que eu desejo descobrir. Enquanto a extensão do trem, bom, essa é conhecida. 200 metros. Olha, mas era 200 metros no início e continua sendo 200 metros no final. Dado da questão também, ele falou que o tempo necessário para essa travessia era um tempo de 36 segundos. E a velocidade média, né, a velocidade escalar constante dele, que coincide com a velocidade média, era de 60 km por hora. Então, eu poderia resolver essa questão usando a equação horária do movimento uniforme, S igual a S0 mais VT, mas daria um pouco mais de trabalho. Então, vou resolver com a velocidade média, facilitando a nossa vida. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. A velocidade média, eu sei quanto ela vale. Ela é 60 km por hora. Agora, repare o seguinte. Aqui a unidade km por hora. Aqui a unidade para o tempo é segundos. E aqui a unidade para a distância, ou para deslocamento, metros. E a resposta é pedida em metros. O que significa dizer que a resposta está no sistema internacional. Então, trabalhar fora do sistema internacional não é bom nessa questão. Então, o que eu vou fazer? Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, divido por 3,6. Ah, vamos fazer esse cálculo? Não precisa. Se você fizer esse cálculo aqui, vai dar uma dízima periódica. E aí você vai ter que fazer um arredondamento, o que significa dizer que você não vai chegar na resposta exata da questão, vai chegar na resposta aproximada. Então, não faz o cálculo não, deixa indicado assim. Ó. Mas essa é a velocidade de 60 km por hora transformada para metros por segundo, porque eu dividi por 3,6. Do outro lado, vou colocar ΔS e ΔT. O ΔT, o intervalo de tempo, esse está nítido, 36 segundos. O ΔS é quanto o corpo se deslocou. Mas quanto que o trem se desloca olhando para esse desenho? E aí algumas pessoas, quando olham para esse desenho aqui, elas se enganam, né? Ou elas têm dificuldade em visualizar exatamente qual foi o deslocamento. Então tem uma dica aqui que eu acho que funciona muito bem, que é a seguinte: escolha um ponto qualquer do trem.
Porque se a frente do trem deslocar 10 metros, a traseira também desloca 10 metros. Senão o trem estica ou diminui de tamanho. Se a frente do trem desloca 15 metros, um ponto central do trem ou a traseira também se deslocam 15 metros. Então, qual ponto você vai escolher para analisar não faz a menor diferença, visto que todos os pontos sofrem o mesmo deslocamento. Por exemplo, vamos supor que eu escolha um ponto da traseira do trem. Vou marcar esse pontinho aqui. Agora, tem que ser coerente. Se eu olhar no início um ponto da traseira do trem, eu devo olhar no final também o ponto da traseira do trem. O mesmo ponto olhado no início, eu olho no final. E aí dá para perceber melhor qual é o deslocamento desse ponto e, consequentemente, o deslocamento do trem. Esse ponto se deslocou até aqui 200 metros e até aqui mais x. Então o deslocamento é 200 mais x. Lógico que alguém pode falar, mas e se eu não escolhesse um ponto da traseira? E se eu escolhesse um ponto da frente do trem? Vamos ver. Pega esse ponto aqui que é da frente do trem e olha o mesmo ponto, mantendo a coerência, o mesmo ponto aqui no final. Esse ponto se deslocou até aqui x e até aqui mais 200. Então, x mais 200, o que é equivalente a 200 mais x. Então, realmente não importa que ponto você escolha. O importante é que escolha um ponto e trabalhe com ele até o final. Portanto, vai chegar à seguinte conclusão. 3,6 com 36, dá para simplificar. Aqui é 1, aqui é 10. Viu como foi bom não ter feito esse cálculo aqui? Permitiu a simplificação depois. Aí eu passo multiplicando 60 vezes 10, 600. E do outro lado eu tenho 200 mais x. Portanto, eu descubro que x vai ser igual a 600 menos o 200. Consequentemente, o x vai dar 400 metros. Essa é a extensão da ponte, alternativa B. Beleza?